Oi, oi. Meu nome é Jaque Camilo e eu ajudo pessoas a aprenderem inglês sem precisar sair, sem complicação, sem precisar sair do país. Olha só, eu vou te contar então aqui na minha live exatamente isso, como que eu me tornei fluente em inglês sem precisar sair do país. E assim, eu realmente acredito que a minha história pode somar na sua trajetória de aprendizado de inglês, assim como eu venho somando na vida de dezenas dos meus alunos. E assim, como é que começou, né? Na adolescência, eu muito provavelmente era que nem você. Eu tinha um sonho de aprender a falar inglês. Né? Tinha aquele sonho, assim, ver alguém falando, né? Achava lindo. Ai, que linda, a pessoa falando inglês. Eu tinha esse sonho. Só que eu estudava numa escola pública. Eu não sei como é que foi para você, mas para mim a escola pública não era tão. Não, a escola não agregava no aprendizado, né? Realmente não ensinava a gente a falar inglês. Então, foi então que em agosto de 2003 eu decidi entrar para uma escola de idiomas, dessas tradicionais, para realizar meu sonho de aprender inglês, né? E aí, assim, eu achava que era bem simples, né? Que era só eu frequentar as aulas, fazer as lições de casa que a professora me passava e frequentar as aulas, fazer as lições, e depois de 5 anos eu achei que eu ia estar fluente, não é isso? Que o curso que eu fiz durou 5 anos. Só que não, né? Depois desses 5 anos, eu fui ver um filme sem legenda, eu não conseguia entender muita coisa, eu ia falar, eu travava, ou seja, eu me senti frustrada. Pensa você fazendo 5 anos de curso, né? Fazendo tudo certinho, né? Lógico que às vezes outra faltava numa aula, não fazia uma lição ou outra, mas meu, eu fiz quase tudo certinho, falava, poxa, e mesmo assim eu não consegui, imagina a frustração, né? De tempo, dinheiro, e não consegui, enfim. E aí, o que aconteceu depois disso? A escola que eu estudava, eles tinham uma cultura de chamar os próprios alunos para lecionar na escola. E aí eles me chamaram. Eu fiquei, muito feliz, muito contente, porque foi aí que eu descobri a minha paixão, sabe? De ensinar mesmo, a minha paixão por ensinar. Só que, como eu disse para vocês, eu ia dar aula e o que aconteceu? As palavras eu percebi que elas não vinham na minha mente, eu me confundia com os tempos verbais, eu não entendia direito o inglês falado, então eu falo assim, eu tive uma ajudinha do universo, né, para começar a ensinar, porque a escola acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Isso para mim foi único, sabe? E por isso que eu acho tão importante quando alguém acredita na gente, quando a gente está no começo da jornada de aprendizado. E aí eu parei para pensar, poxa, o que eu fiz de diferente? Porque, então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes disso, né? Eu estava lá na escola, não me sentia que eu conseguia realmente falar, que eu conseguia realmente entender. Mas depois de menos de um ano, assim, ensinando, o meu inglês melhorou absurdamente. Vocês não têm ideia. Eu conseguia falar e entender muito melhor mesmo. E aí eu parei para pensar, pô, o que foi que eu fiz, né? Que em 5 anos na escola, que eu não fazia, e que um ano dando aula, eu fiz. O que foi de tão diferente desses 5 anos para esse um ano dando aula? E aí eu percebi que foram 3 coisas principais que mudaram. A primeira coisa foi porque eu comecei a ter inglês todos os dias. Eu estava em contato com o inglês, preparando os materiais para os alunos, ouvindo muito inglês, tanto dos materiais, quanto conversando com os professores, inclusive professor nativo. Então, a primeira coisa foi isso, a rotina, o contato com o inglês no dia a dia. A segunda coisa foi, isso daí também no ambiente, né? Eu estava num ambiente em que era o inglês ali ao meu redor. A segunda coisa foi a questão de, na hora de eu explicar para os alunos, às vezes eu explicava para uma turma e para outra turma eu explicava a mesma coisa. No semestre seguinte, a mesma coisa eu estava explicando para turmas diferentes, era a mesma coisa, ou seja, eu repetia a mesma explicação várias vezes. Então, esse fato de eu compartilhar a minha experiência, compartilhar o meu conhecimento, de explicar, repetindo isso, mas, claro, dentro de uma
com experiências positivas além de sala de aula com os alunos, que me ajudava a reter as informações. Então, era muito engraçado, porque eu ia falar e aí vinha na minha mente, assim, muito daquilo que eu já tinha explicado. Ficava muito mais fácil de vir na mente, assim, e poder falar. De tanto que eu repeti aquelas explicações, de tanto que eu compartilhei o meu conhecimento. E aí, muito interessante, porque depois eu fui descobrir, não tem um ditado que fala, não, você aprende melhor ensinando. E eu descobri que tem um estudo mesmo de um psiquiatra norte-americano chamado William Glasser, se chama Pirâmide da Aprendizagem. Depois você vai lá no Google e pesquisa. Pirâmide da Aprendizagem. É uma pirâmide assim, e o que ele mostra lá naquela pirâmide, né? Que quanto mais ativo é a nossa forma de estudar, melhor a gente aprende. Então, se você, por exemplo, lê e escuta, você aprende menos. Eu não tenho aqui direitinho para mostrar, né? Mas é mais ou menos assim. Se você escreve e fala, aumenta a sua capacidade de aprender melhor, né? E por último, lá na pirâmide, a parte maior, que é 95%, você aprende melhor quando você ensina, compartilha, explica com alguém aquele conhecimento que você está adquirindo. Então, foi muito interessante, porque isso é comprovado, né? E aí, assim, aí no meio, eu estava lá dando aula, né? Já estava um tempo dando aula, e eu decidi me aventurar em outra área. Na época, eu não ganhava tão bem dando aula, e eu decidi me aventurar em outra área, né? Só que, assim, logo eu percebi que aquilo não era para mim, que o que eu gostava mesmo era de dar aula. E foi cerca de 1 ano e meio que eu me aventurei aí em outra área, né? Mas o que foi interessante nesse tempo? Eu passei 1 ano e meio em outra área. Então, olha só, eu percebi que eu não tive muito... Eu perdi aquele ambiente e aquela rotina com o inglês. O que aconteceu? Já vi essa... Eu esqueci muita coisa. Quando eu voltei a dar aula, foi muito mais difícil para eu conseguir falar de novo, entender de novo e bater aquela baita frustração de novo. Falar, eu já passei um tempo estudando, passei um tempo ensinando e eu esqueci de novo. Eu não sei você, mas já aconteceu contigo? Quando você está na escola, eu lembro lá, a fórmula de Bhaskara que a gente estudava para a prova, né? Ou sei lá, a função da mitocôndria lá em biologia. Eu não sei o que você aí já viu na escola e que você esqueceu. A gente esquece mesmo se a gente não tem mais um ambiente, uma rotina de vivência com aquilo, né? E eu não tinha consciência disso na época, fui perceber depois. Então, assim, primeira coisa para te falar, vivência no idioma. Precisa de ambiente, você precisa cercar de inglês ao seu redor, você precisa de rotina de contato com o idioma, né? Então, deixa eu te explicar agora, assim, outra coisa. Por que a vivência é importante? Tá, Jaque, eu preciso da vivência no inglês, mas por que eu preciso disso? Bom, eu não sei como é que é no seu caso, mas hoje em dia o inglês é uma coisa globalizada, então, para você conquistar os seus objetivos de vida, muito provavelmente o inglês está embutido. Me diz qual que é o seu objetivo. Um dos meus alunos, por exemplo, tem aluno que quer melhorar de cargo, tem aluno que quer conseguir um emprego melhor em outra empresa, porque onde ele trabalha é uma área muito técnica, né? Tem alunos que querem trabalhar em empresas internacionais, tem gente que me busca porque quer viajar, tanto a lazer quanto a estudos ou a trabalho, tem gente que vai viajar e vai morar de vez afora. Qual que é o seu? Me fala, no que essa vivência do inglês te ajudaria? Me conta um pouquinho aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais de vocês também. E aí, então, deixa eu falar aqui. Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui contando a minha história? Por que eu venho e compartilho meu conhecimento, ensino inglês online? Por que eu tô aqui? Bom, porque tem uma coisa que eu vi na minha jornada... eu sou professora há 12 anos, né? E nessa jornada ensinando, a gente vê a transformação mesmo de alunos. E eu acho que isso é uma coisa que toca muito, assim, no coração. Quando você pegar, às vezes, desde uma criança, e aí você vê quando aprende a falar e viaja, e os pais contam, olha, meu filho viajou e ele realmente conseguiu se comunicar. Tem uma aluna, a Leila, ela é médica, e ela
surgiu uma oportunidade de ela fazer o doutorado nos Estados Unidos. Olha isso, gente, que oportunidade. Tenho dois alunos meus, dois amigos, na verdade, né? Alguns alunos, dois amigos próximos meus, que eles foram fazer entrevista de emprego e passaram em empresas internacionais, sabe? Meu, a pessoa tem oportunidade, uma amiga minha, ela viaja o mundo todo a trabalho. Então, eu fico pensando quanto que a vida dela transformou, quantas oportunidades ela começou a ter mais na vida dela, quantas experiências incríveis ela está vivendo na vida. Então, eu pensar que, de alguma forma, eu fiz parte disso, que eu ajudei nessa transformação de vida da pessoa, eu acho que, para mim, é o que é mais significativo. Eu quero fazer isso com outras vidas, sabe? Eu também, se você está aqui me vendo, se você chegou até aqui, eu quero falar que eu também quero ajudar a transformar a sua vida com o que o inglês pode proporcionar para você. Eu acho que eu poder ver isso de perto não tem preço. Não tem preço mesmo. E assim, outra coisa, né? Então, muitos alunos eu percebi que acreditam que aprender inglês é muito complicado. E eu percebi assim que eu despertei em mim a vontade de ajudar os alunos a perceber que aprender inglês pode ser leve, pode ser mais tranquilo e pode sim ser sem complicação, pode ser descomplicado, sabe? Então eu despertei em mim essa vontade de ajudar os alunos a perceberem isso. Porque às vezes nem eles acreditam que é tão complicado que eles nem acreditam mais que é possível. E eu despertei essa vontade de ajudar os alunos a perceber que é sim possível. Assim como eu consegui. E muitos dos meus alunos também conseguem. Outra coisa foi que eu fui vendo dentro dos métodos tradicionais algumas dessas coisas complicadas, né? E fui buscando uma série de coisas. E dentro de tudo que eu vivi, que eu experienciei, eu criei uma metodologia que ela ajuda a trazer o inglês a ser menos complicado e também a diminuir o tempo de aprendizado. Porque, olha só, eu passei 5 anos na escola, mais 1 ano que eu realmente senti que o meu inglês melhorou muito. Então, não precisa desse tempo todo. Dá para aprender, sim, inglês em menos tempo e alcançar o seu objetivo. Então, assim, eu queria te falar aqui que se você acredita que você já vivenciou algo parecido, comenta aqui para mim nos comentários qualquer coisa que eu já comentei. Se você já fez curso de inglês e você sentiu algo parecido com o que eu comentei, qualquer coisa que eu comentei, de você esquecer, de as palavras não virem, de travar, qualquer coisa que vocês já passaram, escreve para mim nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas de inglês também, escreve para mim, que eu já quero ter essa oportunidade de poder te ajudar. Se eu souber e puder te ajudar, com certeza eu vou. E se essa live, ela agregou, você acredita que ela agregou para você e acredita que ela pode agregar para alguma outra pessoa, compartilha com essa pessoa, né? Essa live. E não esquece de deixar o seu like, ok? Por hoje é isso. Eu vou voltar a fazer lives com mais frequência, vai ter muito mais conteúdo para ajudar vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês. Então, colocando as dúvidas aqui, porque eu vou fazer as lives, os vídeos com essas dúvidas. Tá certo? Então, a gente se vê nas próximas lives e por aí, all over the internet. Bye!